Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem pelo corpo humano. Vamos desvendar uma tecnologia que revolucionou a medicina, permitindo que a gente enxergue tudo lá dentro sem precisar de um único corte. É isso mesmo, vamos falar da tomografia computadorizada, a famosa TC. Então fica a pergunta, né? Como é que se consegue fazer isso? Como é que a gente cria um mapa tridimensional, super detalhado, dos nossos órgãos, ossos, tecidos, tudo isso sem usar um bisturi? Parece mágica, mas a resposta está numa combinação genial de física e, claro, muito poder computacional. E olha só, a resposta começa com uma ideia bem simples, na verdade. Uma ideia de fatiar. Pensa numa maçã. Se a gente quer ver como ela é por dentro, o que a gente faz? Corta em fatias, certo? Pois é, o princípio da tomografia é exatamente esse, bem intuitivo, né? Para a gente entender de verdade o tamanho da revolução que foi a tomografia, a gente precisa voltar um pouquinho e entender o problema que ela veio resolver. E esse problema, bom, ele tinha a ver com a tecnologia que veio antes, o bom e velho raio-x. Pensa assim, um raio-x convencional é basicamente uma sombra. É como se a gente iluminasse uma pessoa e olhasse a sombra dela na parede. Todas as estruturas se sobrepõem uma em cima da outra. Resultado, uma imagem 2D chapada, onde um osso, por exemplo, pode esconder completamente o que está atrás. A tomografia chegou para acabar com isso, para dar profundidade, a imagem completa que faltava. Tá, mas como é que se fatia o invisível? Como a gente usa a radiação para criar essas fatias do corpo humano? A pista está no próprio nome da tecnologia. Olha que legal! A palavra tomografia vem lá do grego. Tomos, que quer dizer corte ou fatia, e grafos, que é desenhar. Juntando tudo, a gente tem literalmente desenhar com fatias. A história da maçã de agora há pouco faz todo sentido, né? Beleza, então a gente fatia o corpo com radiação. Mas isso é só metade do caminho. A grande questão é, como é que o computador sabe o que é o quê? Como ele diferencia um osso de um músculo ou de gordura? É aí que entra a parte genial da história. O que a máquina faz é disparar raio-x de vários ângulos diferentes e do outro lado tem sensores medindo quanta radiação passou. O que sai disso é uma avalanche de números, um monte de dados brutos. A pergunta de $1 milhão era: como transformar essa montanha de números em uma imagem que o médico pudesse entender? Era preciso um código secreto, uma chave para decifrar tudo isso. E esse código existe, e ele tem nome, é a escala de Hounsfield. O que é isso? Basicamente, é uma régua, uma escala numérica que mede a radiodensidade. Em outras palavras, ela mede o quanto de radiação cada pedacinho do nosso corpo absorve. Cada tecido tem um número só seu. E olha só o código funcionando na prática. É uma simplicidade genial. A água é o nosso ponto de partida, o nosso zero. Tudo que é mais denso que a água, tipo o osso, ganha um número positivo lá para cima, em mais 1000, e aparece bem branco na imagem. Já o que é menos denso, como o ar dentro dos pulmões, ganha um número negativo, tipo menos 1000, e fica pretinho. E todo o resto, músculo, gordura, tudo se ajeita ali no meio, em diferentes tons de cinza. Então a mágica é essa. O computador pega milhões desses números, os valores da escala de Hounsfield, e simplesmente traduz cada número em um tom de cinza. É como se fosse um ligue os pontos ou pinte por números super avançado da nossa anatomia. O resultado é esse mapa super detalhado do corpo. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra o poder desse código de um jeito incrível. Dá uma olhada na diferença. À esquerda, uma das primeiríssimas imagens de tomografia de um cérebro, lá de 1972. E na direita, uma de 2012. A qualidade, a definição, é outro mundo. Mas o mais impressionante é que o princípio por trás de tudo, a escala de Hounsfield, é exatamente o mesmo. Mas claro, né? Para chegar nessa qualidade de imagem absurda, não adiantava só ter o código. As máquinas, o hardware, também precisaram evoluir, e muito. E é sobre essa evolução que a gente vai falar agora. Desde que a tomografia apareceu lá nos anos 70, os aparelhos passaram por umas 5 grandes gerações de mudanças. E nem precisa ser um especialista para ver, né? Só de olhar a diferença entre o primeiro trambolho e uma máquina de hoje em dia, já dá para ter uma ideia do salto que foi dado. E o que mudou de uma geração para outra? O segredo, o pulo do gato, está nos detectores. São eles que leem a radiação que atravessa o corpo. O que aconteceu foi que a cada nova geração, a gente tinha mais detectores e eles eram organizados de um jeito mais inteligente. E a lógica é simples.
Mais detectores, trabalhando melhor, igual a exames mais rápidos e imagens muito mais nítidas. E essa evolução toda nos traz para a era moderna da tomografia, uma era que foi definida por um avanço que, sério, mudou completamente as regras do jogo. Essa grande virada de chave aconteceu lá pelos anos 90, com a chegada da tecnologia que a gente chama de multislice, que, em bom português, quer dizer múltiplas fatias. O nome já entrega o ouro, né? Para entender, é fácil. Os aparelhos antigos tinham só uma fileira de detectores. Isso quer dizer que a cada giro, eles pegavam uma única fatia. Era lento. Os tomógrafos multislice, eles têm várias fileiras, uma em cima da outra. Isso significa que em um único giro, a máquina consegue capturar um monte de fatias de uma vez só. E quantas fileiras a gente está falando? Bom, a coisa começou com 4, depois foi para 16, 64 e hoje os equipamentos mais modernos podem ter até 320 canais de detectores. 320! É uma capacidade de coletar informação que é simplesmente colossal. Ok, mas o que isso significa na prática, no dia a dia do hospital? Primeiro, velocidade. Muita velocidade. A coleta de dados é tão rápida que dá para fazer um exame de corpo inteiro em segundos, o que é fundamental em casos de acidente grave, por exemplo. Isso também permite criar imagens 3D com uma resolução absurda, que ajudam a achar problemas minúsculos. No fim das contas, tudo isso fez da tomografia uma das ferramentas de diagnóstico mais importantes que a medicina tem hoje. E assim a gente fecha essa viagem. A gente partiu de uma ideia super simples, a de fatiar uma maçã, e chegou em máquinas que criam um mapa 3D completo do nosso corpo em questão de segundos, tudo graças a um código numérico. É impressionante. Isso nos deixa pensando, se o avanço foi esse até agora, o que será que a próxima geração de exames de imagem vai nos permitir enxergar? O que mais está lá dentro esperando para ser descoberto? Fica aí a reflexão.